Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o setor de compras. Para quem é um pequeno empreendedor, geralmente não existe setores separados, né? Você faz compras, você faz administração financeira, você faz as vendas, você faz o marketing, faz tudo, né? Mas existem algumas empresas que já cresceram e tem um setor específico para isso. Então eu trouxe 3 pontos, isso vai ajudar tanto empreendedores quanto profissionais dessa área, certo? O primeiro ponto que eu venho trazer é você deixar a sua vaidade de lado, exatamente. Principalmente para quem é empreendedor, geralmente isso acontece com mais frequência. Por quê? Porque o empreendedor, ele quer o negócio dele o mais lindo possível, o mais chamativo possível. E deixar aquelas prateleiras vazias não é interessante, correto? Então ele quer tudo cheio, tudo variado, tudo sortido, né? Quanto mais estoque, melhor. Por quê? Porque se eu tenho o produto é muito mais fácil fazer minha venda, certo? Mas você não pode deixar que essa vaidade ela cresça até atingir um ponto onde vai atrapalhar a sua gestão do seu fluxo de caixa. Né? Por que eu estou falando do setor de compras, Kaliane? Porque é um setor que vai influenciar totalmente no teu fluxo de caixa. Né? A gente já conversou sobre fluxo de caixa, a gente já conversou um pouco sobre capital de giro, o que é que impacta, quais são os setores que compõem isso. E o setor de compras, ele está nesse centro, né? Nessa engrenagem do fluxo de caixa. Por quê? Porque para comprar eu preciso ter capital de giro, para comprar eu preciso ter dinheiro, certo? Então, se o setor de compras ele se deixa levar muito pela vaidade, se ele se deixa levar muito por eu quero ter todos os itens, de todos os itens eu quero ter um volume grande de todos os itens para que o meu cliente chegue aqui, ele não tenha que esperar pelo produto, então ele vai correr um risco de sufocar ou sacrificar o setor financeiro. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria das empresas, quando elas abrem, elas têm um limite de caixa, né? Elas abrem com um planejamento financeiro para um período. Algumas, né, as que começam da forma correta com o planejamento, já se planejam inclusive para não realizar vendas os primeiros 6 meses pelo menos, então você já tem um capital esperando por isso, né? Não conta com essa entrada, com essa receita de imediato, mas tem aquelas que começam sem nenhum planejamento. Então, quanto menos caixa você tem, maior tem que ser sua preocupação com essa gestão de compras, né? Com essa gestão de estoque, com esse fluxo, com o prazo que você dá para o cliente. A gente vem conversando sobre esses itens que envolvem o fluxo de caixa e o setor de compras ele está bem no meio dessa engrenagem. Então, cuidado com essa vaidade, cuidado com essa vontade de ter muito de todos os produtos, certo? Porque você pode acabar sacrificando o seu capital de giro, você pode até inclusive levar a sua empresa à falência. Por quê, gente? Imagine que você tem um estoque, mas que você não tem vendas. O que acontece? O seu dinheiro vai ficar parado, né? Já fiz até um vídeo falando sobre isso. Estoque é dinheiro e estoque parado é dinheiro parado. Então, se você não tem grandes recursos, grandes somas de dinheiro, se você não tem facilidade de crédito com o banco para, num apuro, você fazer um empréstimo, você tem que estar muito cauteloso com isso. E mesmo que você tenha facilidade, você precisa fazer bem essa administração, né? Porque ninguém quer dinheiro parado. Dinheiro parado é prejuízo, né? O seu dinheiro poderia estar girando, poderia estar rendendo. Então, vamos ficar atento a esse ponto. O segundo ponto seria você ter números para você fazer sua compra. Que números são esses, Kaliane? Vamos lá. 3 números principais, certo, gente? Eu tô falando aqui do que eu vivenciei quando eu era do setor de compras, né? Então era o que me norteava, era o que eu fazia, né? Então tô trazendo para vocês dicas, certo? Do que eu já vivenciei, do que eu já fiz, que para mim dava certo. Primeira coisa, você tem que saber qual o estoque que você tem. Então é importante que exista esse acompanhamento. Uma compra bem feita
ela precisa levar em consideração esses 3 pontos. Você tem que saber o que você tem em casa, ou seja, o que você tem em estoque. Você tem que saber a média de vendas desse produto, dos produtos que você trabalha, e você tem que saber qual o capital que você tem disponível. Então são 3 informações, gente, que envolvem 3 setores completamente diferentes, né? Por isso que muitas vezes o dono prefere deixar esse setor de compras na mão dele e não delegar, porque assim, é uma decisão que envolve vários fatores, certo? Então, eu tendo meu estoque em casa, tendo minha média de vendas, eu já posso fazer a conta para ver se eu preciso comprar esse produto ou não, entendeu? E o capital disponível seria, digamos, o final dessa conversa, né? O final que às vezes tem que ser o primeiro, né? Dependendo do seu negócio, às vezes você tá com dinheiro já contado, eu só tenho isso. Então eu vou ter que ver qual é a melhor administração para esse recurso, né? Quais são os produtos que eu vou priorizar. E para isso você tem que entender o seu negócio. Entender o seu negócio é o quê? É você conhecer a sua média de vendas, você conhecer qual é o seu produto que tem giro, qual é o produto que você não pode deixar faltar na tua empresa. Percebe que isso envolve várias coisas, que isso envolve várias características do teu negócio, que muitas vezes o pequeno empreendedor não está atento. Eu vi uma história no canal do Real Empreendedor que era sobre um produto de comida, né, não lembro, acho que era pastel, que ele gostava muito desse pastel e toda vida que chegava, se chegasse um pouco mais atrasado, quando chegava lá não tinha mais. E aí ele perguntou para a pessoa, né, do estabelecimento, por que vocês não produzem mais do pastel que tem mais demanda, que as pessoas gostam mais? E aí a pessoa respondeu, quem faz essa produção, essa montagem, essa decisão é a minha mãe, ou é a minha avó, não lembro. Então ela já tem as quantidades fixas, ou seja, eles não estavam atentos ao negócio deles, a como funcionava o negócio deles. Então possivelmente sobrava pastéis que não tinham procura e faltava pastéis que tinham muita procura. Entendeu como aí a pessoa está perdendo dinheiro? Entendeu que muitas vezes jogava no lixo aquela sobra do dia, porque ela estava produzindo aquela quantidade, né, sem avaliar, sem analisar a venda dela. Então é exatamente por isso que você precisa conhecer a demanda do seu produto, você precisa saber qual é o teu produto que gira, qual é o teu produto que é o carro-chefe, qual é o teu produto que não pode faltar. Então você pode achar que isso não tem nada a ver com o setor de compras, mas tem tudo a ver, porque senão você vai fazer uma compra mal feita, né? Eu não sei se você já passou por alguma empresa que tem isso, ou se no seu negócio você já passou por isso, de fazer uma compra gigante. Eu vou trazer um exemplo aqui, né, que aconteceu com a gente, no tempo que a gente estava com lanchonete. Meu marido fez uma compra que para ele foi maravilhosa, porque o preço estava muito bom, né, e era uma oportunidade, que foi, sabe o que, gente? Um pote de palmito. Sendo que nessa época, inclusive, era pastel também. A gente tinha, né, no cardápio o pastel de palmito, só que palmito, gente, era um produto assim que saía, sei lá, 1 ou 2 vezes no mês. Então não era um produto que era muito demandado, não era um produto que tinha um fluxo, né? E aí ele chegou super feliz, achando que tinha feito uma compra incrível, porque conseguiu um desconto muito bom, mas, né, eu olhei assim pra ele com aquela carinha. Por quê, gente? Não adianta você achar que tá abafando porque conseguiu um preço acessível se você não tem demanda para aquele produto. É um produto de baixo giro. Então não adianta eu colocar o meu capital num produto que tem baixo giro se ele vai ficar lá na estante. É tanto que esse pote de palmito, a gente passou mais de 1 mês e meio e não chegou a nem a zerar. Imagine se fosse esse dinheiro tivesse sido comprado queijo, ou se tivesse sido comprado presunto, alguma outra coisa que tem um giro muito mais rápido. Percebe? É um exemplo pequeno, um exemplo que parece ser bobo, mas quando você tem pouco recurso, você precisa administrar bem isso. Você precisa conhecer os produtos que saem ou não saem, porque senão você vai colocar o seu dinheiro onde não tem saída, e aí você vai ter prejuízo.
né? Principalmente se você trabalha com comida, né? Porque você vai ter que jogar no lixo, pode ser que isso venha a se estragar, né? Produtos perecíveis têm mais problema ainda em relação a isso, entendeu? E o terceiro ponto é o quê? O terceiro ponto é o capital, né, gente? Já comecei a falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês já conseguiram entender? Então, por exemplo, se eu tenho um valor limitado, quanto mais eu despender para produtos que não tem giro, produtos que não tem demanda, mais eu vou deixar esse dinheiro parado, né? O que facilita, né, o meu financeiro, o meu fluxo de caixa é você ter giro dos estoques, ter giro da sua mercadoria. Então, quanto mais giro, mais lucro você vai ter. Consegue perceber? Conseguiu entender mais ou menos como é que funciona? E o que acontece muitas vezes? Às vezes você se leva pela vaidade, você quer ter muito produto de muita coisa, de todos os itens, né? Você quer ter muito estoque de tudo porque você quer mostrar que você tem aquilo para entrega imediata, né? Às vezes você não acompanha o seu número, ou seja, você não sabe qual é a média de venda daquele produto. Às vezes você nem sabe qual o capital que você tem disponível, você não conversa com o seu financeiro, e aí o que acontece? Você compra muito de um produto que não tem giro e falta dinheiro para comprar um produto que tem giro, ou seja, você vai ter prejuízo, né? Então esse é um setor muito sensível na sua empresa que você tem que dar atenção. É um setor muito sensível na empresa como um todo, porque envolve vários aspectos, né? Ele pode prejudicar o teu fluxo de caixa. Pode prejudicar inclusive a tua venda, se você deixa faltar produtos que tenham alta demanda, né? Então eu vejo isso, empresas que têm uma política de estoque muito enxuta, que isso também é um problema, né? Você deixa o estoque muito enxuto e você acaba perdendo venda porque você não tem o produto disponível. Então você está perdendo dinheiro, você está deixando de faturar, está deixando de vender, né? Eu espero que eu tenha contribuído, eu espero que você leve essas dicas e coloque em prática. E se você quer mais conteúdo, faz uma maratona no canal. Se você quer sugerir algum assunto pra gente conversar, fica à vontade, coloca nos comentários, que eu quero trazer o máximo de informações que te ajude a crescer no seu negócio e a crescer na sua carreira. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal que você vai ser notificado assim que os vídeos saírem. Até a próxima!